Muito bem. Eu, com a autorização do Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, então, eu vou abrir esta sessão, este webinar dedicado ao tema BIM nas autarquias. Quero dizer que, neste momento, a audiência estabilizou nos 158 participantes e começo por saudar 159, 160, vamos, que está a subir. Começo por saudar aqueles a que se destinam os webinars, que os webinars não são feitos para os oradores, não são feitos exatamente para quem se inscreve para vir assistir a estas conferências virtuais, que, engraçadamente, acabaram por ganhar outra dimensão e outro âmbito territorial, porque antes, se fizéssemos um evento destes aqui no auditório da Ordem dos Engenheiros, apesar de fazermos sempre as transmissões em streaming, as audiências nunca teriam a dimensão que têm hoje, desde logo porque no auditório não estaria tanta gente e também porque à distância também não estariam tantos. Eu queria cumprimentar, obviamente, os nossos oradores e começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, o meu colega Luís Machado, engenheiro Luís Machado e meu amigo, e também dirigir-lhe uma felicitação pela organização deste evento. Depois queria também cumprimentar os oradores, o Miguel Azenha, conheço há algum tempo, o António Guiar Costa, que também tem sido sempre um companheiro, o Sr. Vereador da Câmara de Lisboa, Ricardo Veludo, também um companheiro e um habitué em muitas coisas em que eu intervenho, António Miguel Castro, também Presidente da Conselho de Gestão da HUR, e a Rita Moura, nossa colega Presidente do Cluster AEC, e, finalmente, o colega Jorge Menezes, Presidente da APPC. Vamos lá ver. Hoje o seminário é dedicado ao BIM nas autarquias, mas eu gostaria muito de estar a celebrar uma realidade. Não estou e não estamos. Nós estamos aqui a celebrar um trabalho que foi a elaboração do guia dos BIM nas autarquias, e tenho que felicitar todos os que contribuíram para isto, mas infelizmente nós estamos bastante longe de sermos um país virado, apesar do discurso digital e de sermos efetivamente um país aberto às soluções digitais e temos uma geração nova toda aberta a tudo o que é digital. Nós, depois, as políticas e o anúncio das questões digitais, no que toca ao BIM, entram em litígio e entram em confronto, porque, na verdade, há uma recusa de aceitar o BIM. E vou dizer uma recusa porquê. Agora, em sede de revisão do Código de Contratação Pública, se fizerem uma busca da palavra BIM ou de qualquer sinónimo de BIM, ferramenta de suporte ao apoio dos investimentos, qualquer coisa, não existe absolutamente nada. Porque, na verdade, numa altura em que já estava em marcha o plano de recuperação e resiliência, estava em marcha o anúncio de toda a aposta digital, a Assembleia da República, na revisão que fez do Código da Contratação Pública, ao contrário do que a Ordem dos Engenheiros escreveu e recomendou, amplamente suportada pela Ordem dos Arquitetos e pela APPC, não teve em conta e não há uma única referência à implementação progressiva da solução BIM. E digo da implementação progressiva porque é assim, nós temos que ter noção de que isto vai demorar algum tempo a implementar. Há países na Europa que já é obrigatório, nos grandes investimentos públicos, haver a implementação das soluções BIM. Porque permite tudo. Permite, é como, eu diria que era um baby grower, daqueles que acompanham o bebê quase da nascença até ele ir crescendo, sendo que esta depois até dá para roupa maior quando chegam mais tarde e já na fase até da manutenção e conservação. Mas não, foi entendimento da Assembleia da República que o Código não o devia indicar ou propor, e repito, para implementação progressiva, o que é uma grave omissão e até é um obstáculo à modernização do país. Quando nós temos perante nós uma década de investimentos, o PNI 2030, o Plano de Resiliência e Recuperação e o que resta do OPT 2020, que se vai estender até 2023,
e vamos ter uma convergência de 78 mil milhões de euros. Como é que nós queremos enfrentar estes desafios e as grandes obras públicas e toda a gestão disto, e sobretudo até por questões de transparência e de acesso público à informação? Como é que é possível fazer isto sem ser com ferramentas modernas e sem modernidade? É como se, por exemplo, hoje estivéssemos a obrigar a entregar os papéis e as propostas em papel, numa altura em que já existe o AutoCAD e já existe os PDFs e já existem os e-mails. Portanto, há aqui nitidamente um desfazamento cultural e um desfazamento tecnológico entre o que é a vontade e a realidade e aquilo que foi a intenção desse malfadado Código da Contratação Pública. Portanto, eu saúdo muito todos aqueles que têm apostado. O Miguel Azenha é um exemplo disto, que há muito tempo que persegue esta questão e temos que falar muito. Há aqui muitos outros interventores. As câmaras municipais só têm a ganhar com a implementação das ferramentas BIM. É uma nova cultura para os seus técnicos, é uma nova cultura para o acompanhamento, para zelar, para fiscalizar, para medir e para verificar desvios nos próprios orçamentos. Na manutenção depois também dá caminho ao futuro. E, portanto, nós temos que efetivamente fazer isto e, infelizmente, não há uma legislação de suporte que, pelo menos, aconselhe a implementação progressiva das soluções BIM em tudo o que é contratação pública, que são investimentos públicos. E, portanto, isto é o retrocesso civilizacional em relação à Europa. Nós gostamos tanto de estar na ponta de muita coisa, mas, infelizmente, nós não estamos neste aspecto. E, portanto, lamentando esse grave lapso que foi cometido na 12ª revisão, reparem, já reveram o Código da Contratação Pública por 12 vezes. É um desastre. E cada revisão que fazem é pior que a outra. É pior que a outra e ainda não perceberam, tal como eu disse à Assembleia da República, porque é que não rasgam aquilo, não sentam meia dúzia de pessoas à mesa com os seus deputados, um de cada grupo parlamentar, e não pedem a quem sabe que ajude a discutir e a propor uma solução nova para um código que, para além de ser obsoleto neste aspecto, é um código que só induz litígio e é um código que não é amigo de quem faz as coisas. É um código que continua a permitir que os preços mais baixos sirvam de critério de adjudicação, é um código que continua a promover o dumping dos custos e das ofertas, e é um código que promove o dumping dos salários de toda a cadeia de emprego, a começar pelos engenheiros, que é quem me compete estar a defender aqui. Se os engenheiros são mal pagos nas empreitadas, é porque o critério para a adjudicação é pelo preço mais baixo e não há transparência nos preços a praticar nos salários de toda a cadeia que é empregada. E estou-me a referir desde os serventes até aos diretores de obra. E, portanto, é tempo realmente do Estado olhar para isto, e não basta dizer todos os dias que não querem ver o país a crescer, ou a enriquecer, ou a desenvolver-se à custa de salários baixos, porque, na verdade, a prática demonstra exatamente o contrário. E já percebi que o problema nem sequer está nos donos de obra, porque os donos de obra continuam também a pensar que, quando pagam pouco, são bem servidos, devem estar enganados, porque quando se paga mal, normalmente é-se mal servido, e isto seria, efetivamente, uma oportunidade para fazer a mudança. Não foi, mas temos aqui, hoje, e eu considero sempre que isto não há nada como ter apostos para pregar a fé. Se cada um de nós fizer o papel que tem a fazer, que é convencer 10, e cada um desses 10 convencer outros 10, pode ser que na 13ª revisão do Código da Contratação Pública, que deve estar iminente, aquilo de 6 em 6 meses é revisto, pode ser que já venha a ser contemplado a implementação progressiva das soluções BIM. E, portanto, é agradecendo a todos e agradecendo também o facto de me terem convidado para fazer esta abertura, que eu me despeço e desejo o maior sucesso ao evento, que vai ter, com certeza, dada a qualidade dos oradores e dos interventores. Muito obrigado a todos. Muito bem. Em primeiro lugar, agradecer, de facto, a presença e a participação do nosso bastonário, que é sempre importantíssima em qualquer destes encontros que fazemos, de divulgação. Cumprimentar também o engenheiro Fernando Pinho, enquanto coordenador do Conselho Regional do Colégio de Engenharia Civil, dinamizador deste evento, que é fundamental, porque, de facto, a importância, o alcance desta iniciativa são absolutamente extraordinários.
Nós estamos num momento em que temos que fazer a diferença faz com este tipo de iniciativas e com o conhecimento que vamos adquirindo destas novas ferramentas. Nós temos nesta plateia de quase 200 pessoas, certamente muitos autarcas, muitos projetistas, muitos colegas da parte da construção e, se calhar, também, certamente, alguns promotores. Para todos eles, esta iniciativa tem lugar e é fundamental. Isto é um salto gigantesco que nós vamos dar, é disruptivo, absolutamente disruptivo, mas particularmente para as autarquias, em que têm dificuldades certamente imensas na contratação, na fiscalização, no acompanhamento, em toda a parte administrativa e burocrática que têm que resolver, o enverdar por soluções como esta, em que essencialmente nós conseguimos ter uma base para conseguir uniformizar, para conseguir normalizar e para que projetistas, construtores, promotores e depois os adquirentes das diferentes utilizações das nossas obras possam fazer tudo de uma maneira uniforme e não termos, como atualmente, processos diferentes nas nossas 308 autarquias em que as coisas nunca são iguais e deixam de ser muito ao sabor de, às vezes, algumas pessoas por interpretações distintas daquilo que poderia ser uniforme e, portanto, isto é uma metodologia que pode desenvolver benefícios para todos. Quem é que agradece numa maior divulgação desta ferramenta? Somos todos beneficiamos dela. Beneficiam os projetistas, que podem fazer as coisas de uma maneira muito mais rápida, beneficiam as autarquias, que podem dispensar os seus técnicos para funções muitíssimo mais importantes do que aquelas de estarem com pilhas de processos ao seu lado para tentar analisar esses processos e esses projetos, beneficia os empreiteiros e, principalmente, beneficia quem vai depois utilizar num ciclo completo de vida do empreendimento, que é muito para além da fase construtiva, mas que é de ficar registado numa mesma base aquilo que foi a construção, aquilo que são os materiais, aquilo que são os processos construtivos, aquilo que foram as questões que se puseram durante a obra, aquilo depois que são as diferentes entradas em serviço dos equipamentos, como é que foi feita a manutenção, e isto é uma ferramenta que mais tarde nós ainda não temos essa cultura, outros já estão a tê-la e dela a beneficiarem muitíssimo para, em cada momento de dezenas de anos da vida do empreendimento, poderem saber a história, como o nosso bastonário diz, desde que a criança, antes da criancinha nascer, portanto ainda na fase de projeto, até ao momento em que for consultado o processo, com tudo aquilo que lá está perfeitamente definido, registado, no momento certo, com aquilo que efetivamente aconteceu. E essa é um dos grandes objetivos. Fazer neste momento um documento como este, que é um guia, que é uma base, que é uma linha orientadora, que é qualquer coisa que pode agregar, qualquer coisa que pode ser utilizado para que as pessoas, até algumas bastante mais afastadas do que é esta ferramenta, possam, de uma forma simples, de uma forma ligeira, começar a perceber as vantagens dela e poderem, faseadamente, nada é feito, uma coisa destas não é feita de maneira nenhuma de um momento para o outro, mas faseadamente conseguirem ir implementando em cada sítio este tipo de atuações e de metodologia de desenvolvimento dos processos que a nós todos beneficiamos. Portanto, fica aqui um agradecimento grande à iniciativa que foi feita, por um lado, ao documento que foi produzido, que foi distribuído e que aquilo que a Ordem dos Engenheiros e a Região Sul em particular também pretende é que ela tenha a maior divulgação possível, que nós todos nos tenhamos disponíveis para poder fazer com que ela seja bem utilizada e bem utilizada por todos, e simultaneamente também para que
a engenharia venha a tirar os maiores proveitos. Nós somos alguém que proporcionamos a todos muito trabalho, muita obra bem feita, com qualidade, e todos beneficiaríamos se ela cada vez viesse a ser mais bem visualizada por terceiros, por estar aqui claramente definido quem fez bem, como fez bem, e estar numa plataforma todos os elementos que devem acompanhar o empreendimento. Portanto, estão todos de parabéns. Passo a palavra agora ao Miguel Azanha para poder fazer a sua apresentação deste guia, e aquilo que desejamos são os maiores sucessos e contem sempre, certamente com a Ordem, com a região Sul, para aquilo que forem outras iniciativas que queiram, de divulgação e de trazer para a praça pública aquilo que deve ser um bem de todos para todos. Luís, se me é permitido, queria só corrigir aqui uma gafe. É que eu, efetivamente, há pouco na introdução, esqueci-me de uma pessoa que merece o maior respeito e que para mim tem aqui a maior importância, que foi o Fernando Pinho. Fernando Pinho, que é o coordenador do Conselho Regional do Sul do Colégio de Engenharia Civil. Eu esqueci-me de o mencionar e quero dizer aqui que, efetivamente, há que reconhecer o trabalho que ele tem feito desde que chegou ao coordenador do colégio. E isto seria muito mal eu não o referir nos cumprimentos que fiz de início, e não o fiz porque ele estava justamente no último, no encerramento, e tenho que lhe pedir desculpa por isso, mas não deixa de ficar aqui a minha gratidão e o meu apreço pela forma como ele tem vindo a conduzir as coisas. Muito obrigado, está bem? Muito obrigado, Sr. Bastonário. Ok. Presumo que possa tomar a palavra, engenheiro? Muito bem. Boa tarde a todos. Antes de mais, é um prazer enorme estar aqui a representar o grupo de autores deste guia, que tive o prazer de integrar, sobre a liderança do professor António H. Costa. É um prazer também participar num evento tão concorrido e que me parece que está a mobilizar um grande interesse até de pessoas que não estariam normalmente ligadas à temática do BIM, e é com prazer também que integro um evento que é aberto pelo nosso excelente bastonário, que com muito gosto cumprimento. Também ao engenheiro Luís Machado, ao engenheiro Fernando Pinho, a todos os presentes, um cumprimento especial. Essencialmente, o desafio que me foi lançado também pelo António H. Costa de fazer esta apresentação pretende fazer um certo enquadramento, um resumo do que está neste documento e das intenções que estavam por trás de quem realmente o redigiu. Foi um conjunto de 8 autores que estão aqui identificados, que tenho o prazer de integrar e que integram não só uma visão que vem desde a academia até à indústria, e dentro da indústria de várias áreas do saber, também quer da arquitetura da engenharia e de realidade de projeto também, e em particular também temos um membro que está ligado às autarquias. Portanto, com isso, entendemos que conseguimos reunir aqui um espectro de pessoas com alguma especialização numa determinada área, que permitiram dar aqui um colorido de um documento que não é uma visão de todo monocórica do processo. Portanto, com isso, inicio a apresentação deste guia, ressalvando apenas que estou a vestir aqui a camisola da Comissão Técnica 197, que tenho o prazer de integrar e que foi realmente o chapéu desta iniciativa e que, no fundo, dentro de um conjunto de task forces perdoem-me o anglicismo, ou de grupos de trabalho que esta Comissão Técnica tem, um deles foi este do BIM nas autarquias, e também há que assinalar, não só da minha parte, mas também de todos os participantes neste documento, que é um trabalho feito com voluntarismo e, não sendo algo diretamente remunerado, somos remunerados por outra via que nos muito agrada esta possibilidade de contribuir. Pronto, passando ao que estamos aqui para falar. Eu vou estruturar esta apresentação com base no índice do documento, portanto, começando por uma breve introdução, passando pela normalização BIM, por uma análise muito breve do contexto atual das autarquias, quer ao nível do que fazem, quer ao nível do quão digitalizadas estão, e falar finalmente, nessa secção 4, eu diria que seria o principal, de como de facto poderemos vir a implementar o BIM nas autarquias e que linhas orientadoras é que nós, os autores do documento, também entendemos que eram interessantes propor, finalmente, umas conclusões. Claro, quem já viu apresentações minhas, eu repito sempre este slide e nunca me canso de o repetir, porque desde o início que estou envolvido até inclusive na parte da formação, sempre usei esta definição de BIM, sempre usei esta imagem que muito me agrada.
Portanto, a definição de BIM começa por uma noção de se tratar de uma metodologia de partilha de informação e de colaboração entre todos os intervenientes e durante todas as fases do ciclo de vida da construção. Portanto, o BIM não é um software, o BIM é uma metodologia para partilhar a informação e para gerir todas as fases do ciclo de vida. Sim, usa software, claro, e não podemos dissociar, eu sou dos que opinam que não se deve dissociar o software, ele é fundamental. Nós vamos fazer um modelo tridimensional do edifício ou da construção, eu prefiro falar da construção do que do edifício, e a manipulação virtual que nós poderemos fazer desse modelo tridimensional, que contém muito mais do que a informação geométrica, contém a informação não geométrica, bem indexada e bem estruturada, permitir-nos a fazer um conjunto de utilizações dos modelos completamente sem precedentes em relação às metodologias anteriores de trabalho. E precisamente essa imagem que muito me agrada, se uma imagem vale mais de 1000 palavras, o modelo valerá mais de 1000 imagens. E é precisamente essa unicidade, essa permanência da informação numa base única e transversal a todos em formatos interoperáveis que vai trazer e traz já neste momento vantagens interessantes ao BIM. Os objetivos do documento que foi realizado estavam essencialmente num ponto básico, que era explanar conceitos fundamentais para apoiar as iniciativas de implementação do BIM nas autarquias, portanto, trazer o conhecimento do que é e de como é que está a coisa neste momento, mas, por outro lado, ter um cuidado muito especial, mas mesmo muito especial, com o alinhamento com iniciativas que já existem de normalização. As normas ISO, as normas CEN, portanto, as normas europeias que estão a ser feitas pela Comissão Técnica 442 do CEN, e essa Comissão Técnica é integrada também por Portugal, naturalmente, portanto, a nossa Comissão Técnica Portuguesa 197 é o nosso espelho dessa comissão e estamos, através do Instituto Português da Qualidade, enquanto instituição normalizadora em Portugal. Portanto, essa ligação foi um fio condutor absolutamente fundamental. Outro fio condutor absolutamente fundamental foi a utilização de formatos abertos. Portanto, quer por imposição, quer por princípio, usarmos formatos abertos para as trocas de informação no contexto da construção. Finalmente, e não menos importante, e talvez até o mais importante de todo este documento, e até que já foi colocada a questão nas perguntas e respostas, fomentar a adoção destas estratégias tanto quanto possível, aproveitar a oportunidade para harmonizar a nível nacional o mais possível. Sabemos que as autarquias realmente, como já foi mencionado, têm todas procedimentos muito diferentes consoante o município. Talvez seja uma oportunidade para tentarmos harmonizar mais dentro do possível, naturalmente. Aqui já nos colocamos um pouco fora da nossa esfera normal, os autores do documento, mas acreditamos que pode ser uma oportunidade muito interessante. Por outro lado, então, colocar algumas linhas orientadoras para o futuro. Enquadra-se a implementação nacional e internacional, e eu começo por falar da implementação internacional, porque há um chapéu que infelizmente não está espelhado ainda no nosso regime de contratação pública, mas desde a diretiva de 2014 do Parlamento Europeu relativa aos contratos públicos, foi indicado que na versão inglesa que se deveria utilizar o Building Information Electronic Modeling, que poderia ser pedido essa utilização no contexto da contratação pública. É curioso que em português isso foi traduzido para modelização eletrónica de dados da construção. Hoje em dia não é essa a definição que nós costumamos dar. Nós, na Comissão Técnica, decidimos fazer a tradução de BIM Information Modeling para modelação de informação na construção. Mas pronto, a menos deste detalhe, fica apenas a nota que a nível europeu, e portanto nós estamos sempre ligados às diretivas europeias que nos vêm de cima, apesar de ser só um princípio, ele já trilha o caminho para o que veio a seguir, que é a Comissão Europeia, a Comissão TC 442 Europeia, que está a definir normalização BIM a nível europeu e à qual nós vamos beneficiar como membros integrantes da União Europeia. E a esse nível é interessante eu assinalar aqui duas normas, que são estas duas que estão à esquerda, a ISO 19650-1 e 19650-2, que eu apresento aqui o documento da versão inglesa, mas felizmente já vai aparecer em breve a NP-EN ISO 19651 pela tradução que estamos a fazer na Comissão Técnica. Acredito que em breve. E temos estes dois documentos que são os documentos sobre os processos colaborativos de BIM que devem ser usados no setor da construção, digamos assim, quer do ponto de vista dos princípios, essa é a parte 1, quer do ponto de vista da fase de projeto e construção, essa é a parte 2. Portanto, estes documentos já estão cá fora desde 2018 e, portanto, entretanto, ratificados pela União Europeia, mas enquanto normas ISO desde 2018, e são estruturantes e já são documentos de referência, já utilizados inclusive a nível nacional em vários casos. É também de assinalar uma chegada muito recente a este palco em novembro de 2020, da norma EN 17412, que nos normaliza o Level of Information Need, que é uma
o nível de informação necessário, no fundo, que é um jargão que será introduzido agora nestas normas sobre a quantidade, qualidade e granularidade de informação que vamos colocar nas trocas de informação que temos que fazer entre os vários atores num contexto do projeto no sentido lato. E essa negociação de uma informação bem estruturada e útil é fundamental para que, em vez de termos uns belos bonecos para fazer renderings, tenhamos modelos de informação ricos. Portanto, era assinalada também a existência da norma ISO 19653 para a gestão de ativos, que também já está cá fora, e da norma 19655 para a gestão da segurança, que também já está cá fora. Portanto, há mais normas ISO a sair, mas o objetivo desta apresentação não é esse. Também existe uma task force a nível europeu, é o BIM, que no fundo foi a inspiração para o nosso guia das autarquias, que também está traduzido para português. Eu ponho aqui a versão inglesa porque foi a primeira, que no fundo era o manual para a introdução do BIM no setor público europeu, e que é um documento inerentemente genérico, mas que tem vários princípios muito interessantes com os quais também nos tentamos alinhar. Portanto, ele está disponível online para descarregar quem tiver interesse, é o BIM Handbook. A nível de Portugal, felizmente já temos trabalho de que nos podemos orgulhar. Portanto, a nossa Comissão Técnica 197, através do IPQ, já emitiu um guia, que é o Guia de Contratação BIM, alinhado com a regulamentação nacional à data da emissão deste Guia de Contratação, que presumo que ainda se possa afirmar que está atual, e que alinha muito bem com os princípios europeus e internacionais que, entretanto, foram emitidos nas normas ISO e que, de facto, tem testemunhado vários casos de utilização deste guia como uma referência para que se possa contratar serviços BIM de uma forma mais estruturada, de uma forma mais coerente entre vários atores e de uma forma com algum grau de previsibilidade e, portanto, alguma facilidade acrescida pelo facto de estar a usar isso. Portanto, o guia de contratação, como um primeiro ponto, eu penso que ele já tem um par de anos. E agora, dois documentos que um deles já está submetido ao IPQ como documento normativo para especificação técnica, que é o Plano de Execução BIM. Portanto, infelizmente eu não tenho tempo para entrar em grandes detalhes, mas o Plano de Execução BIM é uma ferramenta fundamental para a resposta contratual no contexto de contratação BIM e que gere a colaboração entre todos os atores de um processo BIM. E, complementarmente a esse, temos um documento que está, neste momento, quase a ser submetido ao IPQ, depois de passar pelas necessárias votações internas no nosso grupo de trabalho, que são as regras para a modelação dos objetos BIM. Portanto, se pensamos que, e passo aqui a publicidade, se pensarmos que o modelo BIM é um conjunto de Legos, esses Legos são os objetos BIM e esses Legos têm que ser normalizados e devemos ter uma normalização para que nós troquemos informação sobre estes Legos de uma maneira coerente e de uma maneira semelhante entre nós, de forma, mais uma vez, a assegurar a previsibilidade da qualidade e quantidade de informação, que é o ponto-chave no BIM. Como mencionei, a Comissão Técnica também tem feito um trabalho importante ao nível das traduções das normas, para que fiquem em português, e a ISO 19650 parte 1 já está, estaremos para breve para começar a tradução das seguintes. Continuando acerca do guia, as competências das autarquias no âmbito do território e do ambiente construído foi um levantamento que foi feito para conseguirmos fazer o diagnóstico e, portanto, fizemos simplesmente um levantamento muito simples de um conjunto de competências que nos pareceram serem aquelas relevantes para depois também fazermos algumas propostas. O ordenamento do território, o licenciamento de construção, a fiscalização do licenciamento até ao ciclo de vida, o projeto de construção nova ou de reabilitação, onde as câmaras têm intervenção direta ou consultiva, a gestão e manutenção de edifícios entendidos como unidades individuais, mas também a gestão de ativos num sentido mais lato e o cadastro do existente. Claro que a digitalização não é algo que apareceu agora, portanto nós não estávamos na idade das trevas para agora o BIM ser o grande salvador de tudo que se anda a fazer nas autarquias, muito pelo contrário, há iniciativas louváveis de digitalização exemplares até a nível internacional que temos no nosso país, não é isso razão para dormirmos à sombra da bananeira, como se costuma dizer, mas é razão também para nos orgulharmos da inovação que temos no passado e da forma como podemos ter uma oportunidade de continuar a inovar. Que, um pouco ao contrário do que acontece ao nível do poder central em alguns países, que já é obrigatório o BIM, ao nível do poder local, são raríssimos os exemplos em que já esteja implementada uma obrigatoriedade de submissão dos processos em BIM para licenciamento. Okay? E, portanto, há aqui oportunidades que nós ainda temos de apanhar o comboio e de estarmos no pelotão da liderança, como já vou abordar mais à frente nesta apresentação. Portanto, rumo à implementação do BIM,
definimos 4 vetores principais ao nível da legislação, normas e contratos, tecnologia, processos e pessoas e competências, em que, numa lógica semelhante àquele documento que já mencionei anteriormente, da EUBIM, tentamos aqui falar de pontos que seriam importantes para a implementação. Portanto, na parte da legislação, normas e contratos, muito virado para a contratação, portanto, a contratação ao nível de projeto, ao nível da construção, ao nível da gestão de ativos, que as autarquias tenham a capacidade de forçar, no bom sentido, de requerer a utilização do BIM e de depois saber fazer algo inteligente com os resultados, porque não é só dizer eu quero BIM, é depois de querer BIM saber o que lhe fazer, está bem? E também a nível da legislação que vai saindo a nível municipal e ao nível do poder local, poder também adaptar a legislação para que ela seja amigável dos processos e automatismos que o BIM nos vem introduzir, portanto isso é um dos passos. Outro passo tecnológico, o fomentar dos formatos abertos, e já temos alguns exemplos a nível nacional em que já é aceito que complementarmente ao processo tradicional de submissão, por exemplo, no licenciamento, seja aceito também os formatos abertos BIM, mas ainda em fase exploratória, e por outro lado, a organização da informação orientada para objetos, que requer muita estruturação e muita padronização para que se possa fazer sentido à informação que se recebe com o BIM. No âmbito dos processos é também muito importante a noção de que existe um trabalho colaborativo baseado em blocos de informação que vai requerer que trabalhemos em servidores nos quais colocamos a informação de forma estruturada, com nomenclaturas, com permissões, com capacidades de edição, e tudo isso tem um conjunto de métodos e normas que o BIM nos vem trazer, que nos permitem trabalhar de uma forma mais lógica e com menos perdas de informação e com menos mal-entendidos. Portanto, essa é uma parte do processo muito interessante também. E, finalmente, talvez, quiçá, a parte mais importante, as pessoas. Portanto, é preciso ter pessoas aptas, competentes para aplicar. E é preciso que dentro dos organigramas funcionais apareçam novas funções ou novas atribuições, eventualmente também novas pessoas com formação e capacitação para chegar lá. E, portanto, essa é uma componente muito importante e todos estes são vetores estratégicos apontados nesse mesmo documento. No âmbito dos domínios de aplicação das autarquias, e estou a chegar já à parte final da apresentação, mas eu fui-me autorizado a gastar mais uns 5 minutos do que os meus 15 minutos originalmente previstos e, portanto, aqui estou eu até aos 20. No ordenamento do território temos uma oportunidade muito importante, portanto é algo já muito bem conhecido ao nível autárquico, os sistemas de informação geográfica que trabalham à escala da URB, digamos assim, mas com o BIM conseguimos trabalhar à escala do edifício ou à escala de uma construção isolada, e há aqui desafios importantes que ao mesmo tempo são excelentes oportunidades de integração de informação e interoperabilidade de informação entre estes dois tipos de plataforma de gestão de informação. E, portanto, nós temos oportunidades aqui excelentes de melhorar a forma como o cadastro está a ser feito das construções que temos neste momento no SIC, com um determinado tipo de detalhe que pode ser complementado, e esse complemento, por exemplo, nesta figura que aparece do lado esquerdo, temos uma análise com realidade aumentada das infraestruturas existentes sobre uma estrada e, portanto, que havendo este cadastro, a capacidade que temos de tomar decisões, a capacidade que temos de analisar até riscos e problemas e avarias, etc., aumenta exponencialmente, porque a informação está na ponta dos nossos dedos. E, portanto, aqui os colaterais acabam por ser esses. Temos a informação bem estruturada e conseguimos, de facto, adiantar a partir dela. A análise do local da construção, também muito importante. Imaginemos um requerente a nível de uma Câmara que vai fazer um licenciamento e ter a informação já em suporte digital de todas as condicionantes, aplicações legais, circunstâncias, portanto, as cestas de todos os edifícios circundantes e todos os condicionamentos que possam existir, já em formato digital, num formato homogéneo, que seja reconhecível por todos e aceleraria imensos processos. Portanto, em complemento com isso, o licenciamento de construção e utilização, portanto, esta é uma parte que a mim em particular me é bastante cara, por já estar há um par de anos a investir algum do meu tempo na investigação nesta área e, essencialmente, o que venho aqui apresentar até é um trabalho que já estamos a executar ao nível da Universidade de Minho com uma investigadora e em parceria com a HEUR, que também nos tem ajudado muito a aprender sobre isto, que basicamente estamos a tentar imaginar uma forma em que poderia haver uma aplicação em que qualquer pessoa, qualquer requerente poderia submeter o seu modelo IFC nessa aplicação. A aplicação podia ser uma plataforma online. Isso já existe em países como a Estónia, em termos de projetos piloto. Essa plataforma online recebe o modelo IFC do arquiteto, por exemplo, que está a tentar licenciar uma obra, verifica o modelo com as metodologias internas dessa autarquia. Essas verificações são dadas ao requerente,
ainda sem intervenção humana ao nível da autarquia, o requerente atua no sentido de satisfazer esses requisitos, de forma a que, quando se submete finalmente para a própria autarquia avaliar, já tem de facto uma pré-validação de alguns dos aspectos e o técnico, ao nível da autarquia, vai conseguir analisar o processo de uma forma automatizada e auxiliada num conjunto de artigos, num conjunto de verificações que são próprias a essa autarquia e esperemos nós um dia virem a ser transversais a todas. E portanto aqui nós já conseguimos explorar ao nível da programação de alguns plugins, já andamos aqui a jogar um bocadinho com C# e a programar a esse nível, tem sido muito interessante e nós entendemos que há aqui oportunidades muito interessantes para progredir. Também é de assinalar algo que nos juntamos recentemente, falo de mim a título particular, a rede europeia dos Digital Building Permits, portanto do licenciamento digital, em que de facto apercebemos, e portanto eu falo em experiência própria, de que ainda não há municípios verdadeiramente implementados com isto a nível do licenciamento. Existe um caso na Finlândia em que usam um software proprietário extremamente caro, que não nos parece ser o caminho para Portugal. Existe casos na Estónia e outros países, como a Noruega também, mas são casos piloto, também no Reino Unido, mas na realidade licenciamento com esta premissa do automatismo, da capacidade de auxílio aos técnicos, de evitar erros, de acelerar processos, esse aí ainda não existe e, portanto, nós ainda vamos a tempo de o apanhar. Outro muito importante, domínio de aplicação, a fiscalização. Portanto, nós temos a possibilidade de, tendo os modelos de licenciamento disponíveis numa autarquia, fazer a fiscalização do cumprimento através de realidade aumentada, através de técnicas de laser scanning ou simplesmente através de ter um modelo melhorado, um hipermodelo, como muitas vezes se diz no jargão de alguns softwares, disponível para podermos usar nas verificações de cumprimento in loco. A nível de projeto, também as câmaras, autarquias, poder local são quer clientes, quer executores de projetos das várias especialidades, desde a arquitetura até as especialidades de engenharia, e para realizar projetos, seja de obra nova, seja de reabilitação, temos um conjunto de usos BIM, portanto, de benefícios que conseguimos ter, que o próprio engenheiro Luís Machado já elencou uma série deles agora. Eu vou aproveitar que estou atrasado e vou continuar a apresentação no pressuposto que todos vocês tenham tido a oportunidade de ver aqui um conjunto de benefícios e capacidades que conseguimos colher através do BIM. E as autarquias não são exceção, tal e qual como qualquer privado que tenha um trabalho feito em BIM e bem feito. A gestão e manutenção de edifícios, portanto, autarquias, enquanto donos de vários edifícios e gestores desses edifícios dentro da URB, digamos assim, poderão, através dos modelos BIM e da tal informação, portanto, aqui o salvador da pátria não é o modelo BIM, é a informação nele contida. E, portanto, essa informação contida no modelo e a forma como esse modelo vai conseguir interoperar com múltiplas aplicações especializadas para o efeito, nomeadamente gestão energética, gestão de espaços, gestão de acessos, gestão da manutenção, tudo isso pode ter aqui uma grande organização de um Big Data que, integrado, realmente produz valor acrescentado e um valor muito grande. Portanto, as poupanças que se conseguem ter ao nível de consumo energético, de sustentabilidade, são enormes, mas só se conseguem perceber depois de realmente ter feito esses casos de estudo, essas intervenções. Finalmente, ao nível da gestão de ativos entendidos mais no sentido lato e de situações que não edifícios e é entendido mais no conjunto de ativos que uma autarquia pode gerir, também tem importantes impactos na aquisição e na gestão integrada desses ativos e na avaliação de riscos que já mencionei num slide anterior desta apresentação. Em conclusão, porque já sei que passei os meus 20 minutos, a metodologia BIM, de facto, é central nesta transformação digital que se está a testemunhar na indústria da construção, de facto, e, portanto, o BIM é um player muito importante. Implementar e contratar BIM no contexto autárquico será, de facto, uma forma muito importante de estimular novas maneiras de trabalhar e de relevar a importância do digital e apoiar a implementação progressiva do BIM na indústria, porque havendo um requisito, vai haver uma motivação muito maior dos próprios donos de obra ao contratar os seus projetistas e ao contratar a construção, saberem que vão ter um valor acrescentado, vão ter uma facilidade maior no licenciamento, vão ter uma facilidade maior depois no controle dos seus ativos, das suas obras e dos projetos. Finalmente, não esquecer que temos aqui perante uma grande oportunidade, mas um grande desafio. Os passos devem ser sustentados e principalmente homogéneos. Eu penso que, e lanço o tema na mesa redonda, esta homogeneização será algo muito importante a discutir.
Como o último slide da minha apresentação, apresentar só aqui um conjunto de agradecimentos a um conjunto de 4 pessoas elencadas na parte superior esquerda do slide. Primeiro, foram autores que também contribuíram para a elaboração do guia, mas que acabaram por não estar presentes em toda a sua transversalidade e não foram assumidos como autores do guia na capa, mas de facto foram importantes motores também para várias reuniões que tivemos sobre este guia. E finalmente as 3 pessoas indicadas abaixo, tenho que agradecer porque me ajudaram também a fazer uma apresentação mais bonita do que normalmente faço. Peço desculpa se ainda assim pareceu feia, e também me ajudaram a ter os conteúdos e particularmente fazem parte da equipa BIM, que tem andado a liderar na Universidade do Minho e que na parte do licenciamento também mostrei o trabalho deles. E com isto termino a minha apresentação e muito agradeço a vossa atenção. Peço desculpa pelo meu atraso. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Uns minutos atrasados, mas acho que valeu a pena. Vamos então dar início à mesa redonda. Temos aqui já muito material para discutir e as pessoas certas para pensar um bocadinho o assunto e o tema da digitalização no âmbito das autarquias, em concreto também focando o BIM, mas indo um pouco até além disso. E a ideia obviamente, ainda as palavras do Miguel, a ideia do guia foi, acima de tudo, criar uma framework de base, uma linguagem de base para que todos possamos trabalhar no mesmo sentido, seja na questão do licenciamento, seja na questão da implementação do BIM, seja na digitalização de processos, que é de facto por aí que começa toda esta transição digital, transformação digital que estamos a viver e que julgamos hoje em dia mais do que nunca que fará parte do futuro. Na mesa redonda hoje teremos o engenheiro António Miguel Castro, presidente do Conselho de Administração da GAIUR, a engenheira Rita Moura, presidente do Cluster AEC, da Plataforma Tecnológica de Construção, e o engenheiro Jorge Menezes, presidente da Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores. De facto, tínhamos também prevista a participação do vereador Ricardo Veloso, vereador do Planeamento, Urbanismo e Relação com o Município, mas está ainda numa reunião de Câmara. Imagino que estes tempos sejam conturbados e por isso esperamos ainda ter uma participação no final da sessão, mas de facto neste momento ele não está ainda disponível. Alertava também que podem ser feitas questões através do ícone QA, onde podem colocar-se questões e eu irei tentar, dentro dos possíveis, colocar também essas questões aos participantes da mesa redonda e aos restantes convidados. Começava então com as questões que tinha também aqui planeado para esta mesa e pelo engenheiro Ricardo Veloso, peço desculpa, e pelo engenheiro António Miguel Castro. E a primeira questão que eu colocava era a GAIUR tem tido, de facto, uma postura proativa na modernização dos seus serviços para com o exterior. A relação com o município, etc., e também com todos os serviços relacionados com o urbanismo em concreto. De que forma têm tentado abordar a problemática da digitalização do ambiente construído ou dos processos com ele relacionados? Há alguma prioridade que identifica, alguma visão que tenha para o futuro desta problemática da digitalização do ambiente construído? Ora, boa tarde a todas e a todos. Começo naturalmente por agradecer o convite ao Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Civil e, acima de tudo, também dar os parabéns por este momento de reflexão que, neste momento da nossa vida coletiva mais difícil, também serve como estímulo à nossa saúde mental. Portanto, eu diria que tem, além de ser um tema excepcional e, portanto, um tema que eu acho que vai ser interessante, já foi interessante ouvir quer o Sr. Presidente, quer o Sr. Bastonário, quer o Miguel Lasanha, mas acredito que vai ser um momento de reflexão e muito importante para o dia de hoje. Dizer que, de facto, o setor público é sem dúvida um dos elementos cruciais para o sucesso neste incentivo à mudança. E apesar de aqui na GAIUR sermos uma espécie de receptores, não é? Portanto, somos no fundo quem recebe os processos de licenciamento, somos também
motores desse próprio processo. E, portanto, mais à frente vou dizer que já temos passos dados. Portanto, é um motor que, apesar de não ser um motor muito potente, já temos alguns passos dados nesta matéria. E, portanto, temos enormes responsabilidades. E, assim como todos os outros que hoje aqui estão, os técnicos, temos enormes responsabilidades em criar aqui um cluster que seja dinâmico, competitivo e forte. Cada um terá a sua mensagem. E, portanto, cumprimento-vos a todos, mais uma vez, na pessoa do Sr. Presidente e do Sr. Bastonário. Dar aqui apenas uma nota inicial antes de passar à resposta à pergunta. A mim não me deram tempo, portanto, eu não sei se tenho 30, se tenho 40. Aqui em Vila Nova de Gaia, não, mas acho que serve também de base e de contextualização da importância do BIM, porque o BIM é uma ferramenta, e, portanto, eu acho que temos que pensar a cidade e não só a ferramenta. E aqui em Vila Nova de Gaia, e não só em Vila Nova de Gaia, porque nós não somos diferentes das outras cidades do país, atenção, não é isso que eu quero dizer, até porque temos desígnios iguais, quer no PNAE 2030, quer no roteiro para a neutralidade carbónica em 2050. Aqui em Vila Nova de Gaia estamos a preparar uma espécie de recuperação verde e justa, e eu diria que a GAIUR é uma das estruturas de pensamento do município e que pretendemos responder às necessidades do cidadão. Mas, ao mesmo tempo, pensar na cidade, até porque essa é a gênese da nossa própria criação. Pensar na cidade com medidas específicas que se focam na criação de empregos verdes, investindo em serviços públicos essenciais, proteger o transporte público, a mobilidade suave e liderar aqui um pouco algumas ações relacionadas, e há pouco falavam na sustentabilidade e na eficiência energética, portanto, também dar passos nesses temas. E devolver um pouco o espaço público às pessoas. Isso é algo que nós estamos a fazer agora numas sessões de PDM, portanto, da revisão do Plano Diretor Municipal, e, portanto, nesta fase ainda numa fase de participação, e onde sentimos que há essa necessidade. É curioso também que eu sou uma pessoa ligada à temática no meu passado, relacionada à temática da sustentabilidade, portanto, mais relacionado com a energia e eficiência energética, e, curiosamente, o BIM ao de leve, mas não em Portugal. Portanto, o secretário-geral das Nações Unidas, o nosso engenheiro António Guterres, também ele é engenheiro, só poderia ser, tem referido que a ameaça climática é muito mais grave do que a pandemia. E mais do que nunca, a eficiência dos recursos, a economia circular, a conservação da biodiversidade devem ser palavras que devem povoar o nosso cotidiano, além de qualquer agenda política. E, portanto, pensar na cidade tem impacto na vida de todos. E, como tal, pensar nas soluções de implementação BIM para o licenciamento de edifícios pode também ser uma boa altura de otimização de recursos. E eu creio que essa meta de otimização de recursos é uma meta de cada um dos cidadãos interessados que hoje aqui estão, encontrarmos soluções para resolver e combater os problemas de raiz. Eu creio que existe uma dificuldade. É que, de facto, este é um investimento que não envolve nenhuma obra física e, portanto, é pouco visível. E, às vezes, as coisas visíveis são difíceis de podermos mensurar, de podermos transmitir. Eu diria que, se calhar, um pouco a imagem e semelhança do que se passa na área da eficiência energética, portanto, que se torna complexo explicar. Mas acredito que hoje damos um passo importante para poder também credibilizar isto perante todos os decisores, quer os políticos, quer os técnicos. Dar apenas aqui uma nota da GAIUR e depois responder à questão, porque, como disse... Eu estou a contar o tempo. Não dando limites, nós podemos ter aqui uma margem que é variável. Mas dar aqui apenas uma nota do percurso da GAIUR nesta temática da digitalização, que eu creio que também é importante e que também, de certa forma, foi um fator determinante na nossa resposta à própria pandemia, em termos de entidade, em termos de empresa, não é? Uma empresa pública. Nós, em 2013, implementamos o No Paper, portanto, que é a implementação de um projeto com tramitação digital. E, portanto, já em 2013, e parece que é uma coisa longínqua, mas não é, de facto, que há, aqui provavelmente existiu também noutros municípios, esta preocupação na GAIUR. Agora, também, de facto, nós não podemos, como disse Miguel Azanha, e bem, dormir à sombra da bananeira. E, portanto, a tecnologia é uma coisa fascinante, mas é disruptiva. E, portanto, a mensagem que tem vindo do Conselho de Administração, e também creio que é muito identificada pelos nossos técnicos, é que é preciso, de forma contínua,
procurarmos respostas que sejam uma mais-valia. Em 2018, portanto, há cerca de 2 anos atrás, já fizemos uma primeira sessão de esclarecimento aos nossos técnicos, portanto, criamos um grupo de trabalho na GAIUR relacionado com o BIM, e, portanto, já creio que em julho de 2018. Ainda em 2018, organizamos o primeiro workshop, sessão técnica, dedicado ao BIM, portanto, e implementado, ou melhor, foi aberto um pouco aos municípios que se quiseram inscrever. E, portanto, dar aqui esta nota que desde essa altura, e temos dado ainda passos mais, aliás, o professor Miguel Azenha há pouco referiu isso, temos, quer com a academia, quer com as entidades comerciais, temos estado em conversações, porque, de facto, mais do que palavras, temos que passar à prática e portanto, é só para contextualizar que temos, de facto, um caminho. Há pouco alguém diria que temos que criar etapas, porque senão, se quisermos completar o caminho todo, provavelmente não o vamos conseguir, temos que o fasear. Respondendo à pergunta, eu diria, olha, que com qualificação dos recursos humanos, com planeamento e com fluxos de trabalho bem definidos. De facto, temos feito um esforço colossal, mas que nos permitiu, por exemplo, lidar, como disse há pouco, com a temática da pandemia e da reorganização dos nossos trabalhos. Dar nota só, e esta parte é que é importante, dar nota que desde há muito tempo, que temos um cadastro de processo de obras particulares georreferenciado desde 1907. Portanto, permite a todos os nossos técnicos, e aos externos também, rapidamente analisar diferentes soluções urbanísticas e propostas, desde os estudos prévios, às licenças, processos de fiscalização e à construção definitiva. Ok, obrigado, engenheiro. De facto, é bom testemunhar que há aqui uma dinâmica junto das autarquias de tentar implementar novas tecnologias e principalmente no contexto do urbanismo. Daí também eu posso testemunhar, apesar de não estar aqui o vereador Ricardo Veludo, também na Câmara Municipal de Lisboa há trabalhos neste sentido, com um laboratório colaborativo Build Collab para tentar agilizar processos, digitalizar também o licenciamento. Eu acho que é de facto interessante este momento que vivemos, porque podemos congregar esforços e tentar que haja uma plataforma comum de desenvolvimento. Então, passava agora à engenheira Rita Moura, agradecia, obviamente, o facto de ter aceito o convite e questionava, fazia a seguinte questão. O Cluster AEC tem sido um dos principais dinamizadores da modernização do setor da arquitetura, engenharia e construção. Qual é a visão do cluster para a indústria e que passos é que pensa fazer para fazer face a este desafio da digitalização? Muito obrigada e muito obrigada a todos. De facto, e aqui pegando nas palavras do António Castro, o caminho, o percurso faz-se passo a passo, não é? E esse tem sido sempre a nossa forma de atuar no âmbito do cluster Arquitetura, Engenharia e Construção e, desde logo, tudo o que se tem passado no âmbito deste cluster é contextualizado num plano estratégico de inovação e competitividade 2030, em que, nesse plano, nós estabelecemos como é que queríamos estar em 2030 e, por isso, tivemos que ver com quem e como é que o vamos fazer. Portanto, é um plano que aponta várias vertentes estratégicas para este cluster. Naturalmente que no âmbito deste plano há agora outros planos que têm que ser desenvolvidos e que, neste caso, agora estamos nesta discussão a discutir um plano estratégico para a transformação digital do setor da arquitetura, engenharia e construção. E para este plano, o que é que foram os nossos focos, digamos assim, a nossa base de trabalho? É a Agenda Estratégica Portugal 2030, é o Portugal Digital, portanto o Programa do Portugal Digital, que visa a digitalização de empresas e do Estado, e o Plano de Recuperação e Resiliência. Sendo que a Agenda Digital, a Agenda Estratégica Portugal 2030, aponta 4 vetores estratégicos de desenvolvimento, sendo o primeiro as pessoas, portanto as pessoas em primeiro lugar, uma visão muito antropocêntrica, um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão e menos desigualdade. Ora,
aqui, este cluster, a construção, emprega 10% da população ativa. Portanto, e por outro lado, a construção existe como único propósito de servir as pessoas e de lhes proporcionar conforto, mobilidade, bem-estar social. Portanto, estamos perfeitamente enquadrados com este tema. Bem como outros bens intangíveis, como a preservação da cultura, de bens construídos, estéticos, etc. Bom, o segundo vetor tem a ver precisamente com a inovação, digitalização e qualificação como motores de desenvolvimento. E aqui o cluster está perfeitamente alinhado, tem neste momento um laboratório colaborativo, enfim, é o promotor do laboratório colaborativo Build Collab, em que temos o prazer de ter como diretor de inovação o professor António Guiá Costa, que é, digamos, o braço armado para a inovação e para a qualificação no âmbito do cluster AIC. E, portanto, associado a este laboratório temos um projeto mobilizador, o Digital Construction Revolution, que está agora a dar os primeiros passos e que é um projeto de quase 9 milhões de euros, é preciso que se veja, que envolve 20 entidades nacionais e que vai promover verdadeiramente, estamos convencidos, a transformação digital no setor da arquitetura, engenharia e construção. Enfim, todos estes programas corroboram, digamos assim, nesta iniciativa, não é? Enfim, com este plano estratégico que estamos neste momento a implementar e que assenta em 3 pilares fundamentais, que são o capital humano, o tecido empresarial, que leia-se no caso da indústria da construção, é muito fragmentado, e a digitalização ajuda precisamente a que haja uma unidade, uma transferência de informação mais fluida entre todos os interlocutores, e depois a questão dos processos de gestão. Portanto, este plano de transformação digital está enquadrado com isso e, portanto, estamos, enfim, a trabalhar com o Governo no sentido de sermos o parceiro do Governo para este plano, para contextualizar, digamos assim, a aplicação deste plano. Enfim, como os outros 2 vetores que não referi, o outro também foi mencionado anteriormente e tem precisamente a ver com a transição climática e com a sustentabilidade de recursos, e aqui concordo plenamente que a digitalização pode ser uma ferramenta para promover a sustentabilidade, todos estes procedimentos alinhados com o Green Deal, com o Pacto Ecológico Europeu, etc., no fundo para tornar a economia mais circular, no caso a construção, a transição energética e reduzir riscos e valorizar ativos ambientais. E saliento aqui que, de facto, a construção é o principal consumidor de recursos naturais, consome cerca de 40% dos recursos naturais, produz cerca de 40% de resíduos. Há que fechar esta equação, certo? E a circularidade é a forma de fechar a equação, e também produz 40% de gases com efeito de estufa, direto ou indiretamente. E, por último, um país competitivo e coeso internamente, e aqui de realçar, de facto, o plano de recuperação e resiliência, a construção de uma rede de infraestruturas que vai, digamos assim, promover o desenvolvimento socioeconómico do país, porque, de facto, a construção tem este impacto lateral de influenciar todas as outras indústrias e toda a atividade económica, e o novo paradigma para as cidades, a mobilidade, enfim, e penso que, para já, acho que talvez tenha respondido à sua questão. Muito obrigado por responder assim. Foi interessante a referência ao capital humano, porque, de facto, há uns anos nós falávamos muito na indústria 4.0 e o grande desafio era a tecnologia, a digitalização, etc. E hoje em dia, que vivemos num mundo mais digitalizado, se calhar estamos a pensar na sociedade 5.0, que é, de facto, o papel humano neste contexto digital, que congrega depois todas estas preocupações, que há pouco o Miguel também falou, da questão dos recursos humanos, da capacitação, da legislação, etc. Toda uma orgânica que não passa só pela tecnologia. E isso é importante estar a ser considerado pelo cluster. Passaria, então, agora ao engenheiro Jorge Menezes, que também agradeço a participação, presidente da Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores, e fazia a seguinte pergunta. Recentemente, a APPC tem defendido a utilização mais generalizada de novas tecnologias digitais, como o BIM, no projeto, principalmente, mas também na obra. De que forma esta abordagem pode ser uma vantagem no contexto das autarquias e quais os principais desafios que identifica neste âmbito? Desafios que podem ser também
oportunidades ou ameaças. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite para estar aqui presente convosco e vou passar imediatamente a dizer alguma coisa sobre a pergunta que me coloca, até porque acho que estamos de facto um bocadinho em cima dos nossos horários de orientação. Com efeito, a Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores, em certa medida, tem-se batido, certa medida, nas nossas limitações, apesar de tudo, tem-se batido a par com a Ordem dos Engenheiros, mais com a Ordem dos Arquitetos, um pouco, para que existam alterações significativas e realmente importantes na legislação, até porque acreditamos que só com boas vontades nós não conseguiremos avançar muito. Teremos sempre muitos casos, ou alguns felizmente, que são casos de referência, mas no fundo são, como é que eu ia dizer, são pessoas que empunham uma bandeira de renovação, de implementação de modernidade, ou não é de modernidade para ser moderno, mas de modernidade para acompanhar, no fundo, toda a evolução que as ferramentas e as tecnologias nos permitem, quer organizativas, quer de informação, quer de sistematização, e a verdade é que não podemos viver só dessas pessoas que são a tal vanguarda e depois todo o resto da massa está por cá, por trás, entretida, a fazer uns dinheirinhos ou a fazer umas coisinhas e, na verdade, está completamente desfasada do que se faz até no próprio país, um pouco como exemplo, e no resto dos países com quem nós nos queremos minimamente comparar, que são países europeus, onde, e agora falando em concreto no BIM, onde a implementação do BIM está muitíssimo mais avançada e é um caso verdadeiramente preocupante. Sabendo isso, claro que a APPC tem procurado bater-se para que existam, como dizia o nosso bastonário na introdução, e muito bem, em alterações significativas na legislação. Eu pessoalmente acredito que as coisas só se fazem quando se mexe na legislação. Quando é só por boa vontade ou por comodismo, por boa vontade há, enfim, sempre um grupo de pessoas minoritaríssimo que contra tudo e contra todos avança e há a grande maioria que, de facto, não quer saber. Portanto, para não me repetir, de facto, penso que esta questão de não termos pressão de novas tecnologias com o BIM, obviamente que tem todo o sentido, continuaremos a fazê-lo com as parcerias que tiverem que ser feitas, porque achamos que o tempo urge, estamos completamente já atrasados e não são as andorinhas que fazem a primavera. Quanto às autarquias, é claro que as autarquias são entidades cruciais numa série de vetores da sociedade, do país, da construção, estão mais próximos das pessoas, mexem imenso com a nossa vida cotidiana, com o nosso futuro e, portanto, também são as que acabam por estar, no fundo, na prática, na linha da frente do combate aos problemas complicados que se colocam e começamos pelas alterações climáticas e depois são só duas palavrinhas juntas, mas é assustador, efetivamente. Já alguém falou aqui também nisso, mas é realmente assustador que nós estejamos, e é um bom exemplo, estamos super aliados do problema que é isto. Está tudo anestesiado quase. Agora só conhecemos o Covid. Dito isto, as autarquias têm a vertente, em certa medida, são hoje, por transferências de poderes, são hoje também entidades que constroem muito para si, escolas, lares, centros de dia,
creches, centros hospitalares, enfim, uma série de infraestruturas importantes sobre as quais é relevante, é fundamental que não se perca informação, que se estruture e sistematize informação dentro da mesma autarquia. E depois, se calhar, eu estou a sonhar alto, que era pensar que um dia a uniformização na outra componente, isto para não me alargar muito, mas na outra componente, que é do licenciamento das atividades privadas que querem intervir naturalmente no território, esse licenciamento, que a utilização de ferramentas como o BIM, devidamente sistematizadas, possam contribuir profundamente também para uma sistematização e uma uniformização de processos transversal às diversas autarquias, porque hoje os projetistas, agora falo dos meus associados, dos associados da associação que dirijo por agora, as queixas são: nós temos que ter quase especialistas para entrar nos procedimentos de submissão da autarquia, e o especialista da autarquia A não percebe nada da B. E, portanto, isto é um calvário, é uma oportunidade também, e com isto me calo para já. Eu ia acrescentar também outra oportunidade. Como tenho feito algum trabalho no âmbito da normalização, por vezes dou por mim a não perceber porque é que a indústria não investe mais, e principalmente a indústria da construção, na normalização. Que eu acho que acaba por ser um problema, algo que está na base de muitos problemas que existem, muita falta de interoperabilidade, e que com a digitalização acaba por fazer todo sentido existir de uma forma mais evidente. Eu fazia-lhe uma segunda questão, fazia agora no sentido inverso, pedia respostas mais sucintas. Falou na questão do licenciamento urbano. Eu perguntava-lhe se o BIM começasse a ser usado, em termos de licenciamento, se a indústria estaria preparada para mudar para este paradigma digital. Eu acrescentava mais uma questão, que era se o projeto ia sair valorizado neste contexto ou não. São duas perguntas que exigem algum tempo de resposta, mas ainda assim peço... Muito obrigado. Eu vou tentar ser o mais breve e sistemático possível. A síntese não é o meu forte, de qualquer forma. Vou fazer o meu melhor. Eu diria objetivamente não à primeira parte da pergunta. Ou seja, não, o tecido, aliás, resulta da primeira resposta que dei, ou pode-se tirar da primeira resposta que dei. O tecido empresarial é fragmentadíssimo, a Rita Moura disse-o, enfim, todos nós, no fundo, somos conhecedores do que se passa aqui no nosso país, e focámos, o José Luís Machado na sua intervenção também, o Bastonário, enfim, todos nós focámos alguns aspectos. Eles, de facto, são todos verdadeiros e confluem para criar uma imagem que não é uma imagem fantástica. Realmente, nós não estamos preparados para usar a ferramenta BIM. Temos que ser razoáveis ao implementá-la, senão vai ser um desastre, mas não podemos, com medo disso, ficar transidos, parados e não fazer nada. Agora, não estamos preparados. As empresas são fragmentadíssimas. Uma empresa grande em Portugal tem 70 pessoas, 70 pessoas no quadro. Uma empresa grande em qualquer país europeu tem 80, 50, 100 vezes mais. E a nossa desproporção não é de 1 para 100 nem de 1 para 50 em termos populacionais. Portanto, há qualquer coisa de estranho. Eu sei o que é, mas não vamos falar agora nisso. Um dia há de haver um webinar sobre esse tema, mas há qualquer coisa que se passa de estranho. Porque é que qualquer pessoa acha que faz um projeto, faz uma construção, e porque é que deixam? E faz mal. Mesmo à mão, aceder a ferramentas que lhe custem dinheiro, porque mesmo em open source
nós vamos ter sempre que investir na formação, mesmo, e de facto a manutenção de pessoas e de bibliotecas e portanto, uma série de serviços preparados para responder rapidamente a uma solicitação dessas não se faz de um momento para o outro e não estamos preparados. A segunda parte da questão, que era, já agora, ajude-me se acha que esta transformação digital se vai ou não valorizar o projeto. Sim ou não? Claro que sim. Claro que sim, e por isso nos batemos para que ela exista e vai valorizar o produto no seu todo, nem é só o projeto, é toda a cadeia, porque o drama hoje, e com isso acabo, é que quando eu vou fazer uma reabilitação estrutural, há bocado, o drama é, mesmo que exista alguma informação sobre o edifício, realmente ela está errada, normalmente está errada, incompleta, não serve, e o risco não é a profissão de um engenheiro, a profissão é ser técnico, cuidadoso e rigoroso. Obrigado. Eu passava então à engenheira Rita Moura e tinha aqui também uma questão que vem no sentido do comentário do engenheiro Jorge Menezes e que tem a ver com a questão da maturidade da indústria, como é que o cluster avalia a maturidade da indústria e se de facto estamos preparados em termos de capacitação, informação e competências digitais, como é que devemos abordar esta questão a nível nacional, né? Tendo em conta também o papel do cluster como uma entidade que tem apoiado o governo também na definição de políticas e ferramentas de apoio à transição digital. Muito obrigada. Pronto, de facto, e dentro daquilo que lhe digo, que o cluster baseia sempre em planos e em estudos, de facto desenvolvemos um estudo prospectivo precisamente para avaliar o grau de maturidade tecnológica e de transformação digital das empresas do setor AEC, enfim, e que aponta para aquilo que todos sabemos, mas de facto com dados concretos e com base em questionários que foram feitos, um baixo nível de maturidade tecnológica, resumindo, muito resumindo, não é? Uma resistência à inovação e à capacitação tecnológica, e aqui aponta para uma necessidade de envolver a gestão de topo das empresas e mesmo promover mudanças de cultura. Pronto, é um pouco um tema mais delicado, mas a verdade é essa. Mas apesar de tudo é engraçado, as empresas reconhecem a utilidade e a potencialidade destes recursos e destas novas tecnologias. Agora, o que é que estamos a fazer no âmbito do cluster? Mais uma vez, com o Build Collab. O Build Collab é, de facto, o nosso braço para a inovação e para a qualificação. Estamos a equacionar criar uma Build Academy que visa precisamente, digamos assim, a qualificação para técnicos especialistas dentro das empresas. E quando eu digo técnicos, não estou a falar exclusivamente de engenheiros, porque aí até entendemos que existe uma oferta bastante interessante de cursos de pós-graduação. Estamos a falar para todo o enquadramento no setor da construção, que, mais uma vez, repito, representa 10% da população ativa. Portanto, temos muitas pessoas a formar, a dar novas capacidades mais bidestras, digamos assim, em que o talento digital tem que andar a par do talento nas suas artes, na sua arte da construção, nas áreas em que trabalham. Portanto, aí esse papel. E depois eu gostava muito de pegar aqui em algo que disse o engenheiro Menezes e que eu me revejo que tem a ver aqui com a questão, com o tema da democratização da transformação digital. De facto, o caminho tem que se fazer com todos. Não se faz a nível de país, e eu aqui estou a falar enquanto presidente do cluster, não se faz apenas com 2 ou 3 empresas, 3 ou 4 projetistas. Temos que ser todos a caminhar em sintonia, digamos assim. E aí o papel do cluster, mais uma vez, sabemos que o tema do preço do software, e eu vejo aí uma questão levantada sobre isso, é algo que temos que equacionar e, de facto, estas empresas tendem a aumentar os preços cada vez mais. E depois a questão da interoperabilidade, que é um tema tão caro aqui do professor António Aguiar Costa, pronto, e que, de facto, nós, por exemplo, no âmbito do programa mobilizador, estamos a tentar
tornear essa questão e, de facto, criar aqui uma plataforma base open source em que todas as aplicações vão comunicar numa linguagem interoperável e, portanto, de certa forma, assegurando a democratização da transformação digital de todas estas PMEs altamente, deste tal da construção altamente fragmentada que temos. Não sei se respondi rapidamente, porque estamos com pouco tempo. Acho que... Muito bem, obrigado. Eu, então, passaria ao engenheiro António Miguel Castro e colocava a seguinte questão. Um dos principais desafios está relacionado com a reorganização e renovação dos processos e regulamentos existentes. Ou seja, a digitalização, muitas vezes, acaba por ficar dependente de regulamentos e processos que são antiquados, obsoletos, e muitas vezes entravam esta digitalização. Como avalia o grau de complexidade desta tarefa, considerando a diversidade de regulamentos existentes, e qual é que considera ser a melhor forma de abordar o problema? Desta vez com tempo limitado. Pronto, então vou ser... Então só vou demorar meia hora. Pronto, dizer que, só uma nota importante, o nosso regulamento municipal foi alterado no final do ano, portanto em 2020, e já temos alterações que incluem a realidade digital. Portanto, já temos dado alguns passos para que isso possa acontecer. Dizer há pouco que ouvi o engenheiro Jorge Menezes dizer que parece-me fundamental que haja aqui um processo de automatização nos processos de licenciamento com o BIM. E, portanto, aqui na GAIURB, e eu acredito que em muitos dos municípios, iremos dar passos para o fazer, eventualmente faseados no tempo, e dar outra nota. Nós, desde 2018, também disponibilizamos no nosso portal, no paper, a possibilidade da submissão de projeto em modelo BIM, no formato IFC. Portanto, já existe essa possibilidade e, de facto, temos tido alguns projetos, mas, neste momento, infelizmente, muito reduzidos. Mas, respondendo à pergunta, eu acho que aqui a questão é com a definição de uma estratégia comum para a digitalização e demonstrando as vantagens que tem em trabalhar em conjunto, na otimização dos procedimentos e dados, na padronização e boas práticas de implementação, na questão e na temática da legislação, como há pouco alguém referiu e bem, quer dizer, a legislação é o catalisador para grandes mudanças, é assim em diversas áreas e provavelmente aqui também terá que ser assim. O urbanismo, como sabem, rege pelos regulamentos gerais, pelos regulamentos municipais e pelo PDM. E nós aqui em Vila Nova de Gaia, na GAIURB, temos, no que se refere aos regulamentos municipais, que são os regulamentos que podemos naturalmente trabalhar, temos tentado ir de encontro às boas práticas e tecnologias mais recentes e no sentido de tornar o processo um pouco mais simples e interativo. E o sinal disso foi o primeiro prémio em 2015 das Smart Cities. Agora, dar nota que, efetivamente, como entidade pública que somos, o objetivo principal é simplificar os procedimentos administrativos, tornar o processo, voltar a dizer, simples de submeter, analisar e aprovar, porque temos essa consciência que de município para município as coisas são diferentes e, portanto, entendemos que essa entropia não ajuda de facto ninguém. Fazemos também, e de forma a mitigar essas diferenças, porque elas já existem e, portanto, ou trabalhamos em conjunto, como em cima referia, ou também não chegamos a nenhum lado, fazemos sessões de formação aos técnicos externos. E, de certa forma, tentando sensibilizar sobre os regulamentos urbanísticos e disponibilizando também informação sobre a legislação. E dizer que neste momento temos, de facto, uma oportunidade e uma abertura para mudar e, portanto, temos que trabalhar em conjunto para o fazer. Obrigado. Eu fazia uma última pergunta a todos, a quem queira responder, e também eu que dá 1 ou 2 minutos para alguma partilha final, e que tem a ver com algumas preocupações que estão aqui também no chat, não é? Que tem a ver com o encarecimento, por exemplo, do projeto devido à utilização de novas tecnologias. Como é que se pode fazer face a este encarecimento? É óbvio que há um software que tem que se pagar, há mais tempo, porque o projeto acaba por ser feito com um rigor quase
da realidade virtual, não é? Estamos ali a simular a realidade. Isto é uma das questões. A outra também tem a ver com a urgência de dar início às empreitadas e que muitas vezes é incompatível com fazer um projeto com cuidado, que se calhar muitas vezes o detalhe do BIM obriga. Ou seja, como é que vem esta relação entre o processo tradicional, que tem falhas, obviamente, como tudo, e um processo BIM que obriga a encarar o projeto, a obra, se calhar de uma forma diferente. Como é que encaram este desafio? Posso responder? Pronto, eu acho que o engenheiro Jorge Menezes também poderá dizer em relação ao projeto, se calhar até ficava melhor, mas a mim parece-me que de facto o projeto, em princípio, será mais caro. Mas eu acho que não se pode apreciar esta situação de forma fechada. Portanto, a digitalização em situações maduras, digamos, de funcionamento, conduz a uma redução de custos que está perfeitamente identificada e, portanto, os estudos apontam para reduções de cerca de 25% dos custos da construção, não é? Em situações maduras de utilização. Portanto, o projeto provavelmente será mais caro, isto é uma boa notícia para os projetistas, mas no contexto final da obra tudo será mais barato. Porquê? Porque, no fundo, através da digitalização, nós estamos a apostar na fase de planeamento, nós, até utilizando o Digital Twin, etc., conseguimos planear exaustivamente uma obra, demorar mais a fase de planeamento e depois reduzir brutalmente a fase de execução, que é aí que estão os grandes custos. E, portanto, conseguimos, de facto, evitar erros, reduzir custos de produção e é esse o propósito e é esse o desafio que a Comissão Europeia nos coloca. Portanto, a Comissão Europeia está à espera de redução de custos da construção. E é preciso que isso fique bem claro aqui neste fórum. Portanto, eu não sei, tinha isso a dizer. Posso dizer qualquer coisa sobre isso? Bom, os projetos estão com preços, enfim, não vou repetir o que o nosso bastonário disse na entrada desta sessão, subscrevo em absoluto e, portanto, é expectável que, claro que a mais informação e a um trabalho mais exaustivo correspondam a custos de produção maiores. Se isso se vai repercutir no valor de venda final, tem a ver com o mercado. O mercado vai funcionar, sim ou não? Enquanto o mercado da procura não estiver maduro para perceber também o que é, qual é a vantagem de ter um serviço de outra qualidade, onde vai recuperar imenso dinheiro, na construção sim, mas eu atrevo-me a dizer na manutenção a médio e longo prazo, brutalmente. E isso custa outro tanto da construção. O life cycle cost de um empreendimento, a construção é menos de metade. E, portanto, vai recuperar. Só que não, eu acho que nós estamos num país, numa situação em que raramente os donos de obra também percebem a diferença entre a qualidade, seja a qualidade elaborada, seja a qualidade imediata, e não se interessam muito. E agora eu não vou passar para um tema que ficávamos horas a falar nele, e não há paciência das nossas audiências para isso, porque não foi esse o tema do webinar. Mas, de facto, só dizer que não é possível ter um bom serviço, é aquela expressão inglesa, you pay peanuts, you get monkeys. Não é possível, não é possível haver bom trabalho. E, portanto, eu fazendo uma extrapolação do que conheço hoje do mercado, que é alguém que não dá condições nenhumas, mas produz um serviço de 10, compara com outro que dá condições e produz 12, sistematicamente o de 10 ganha, eu tenho muito receio, e esta é uma intervenção muito pessimista, peço desculpa, para este webinar sobre o BIM, tenho muito receio que, se não houver uma obrigatoriedade, nós vamos levar imenso tempo, mas imenso, demasiado, a que o mercado também perceba os benefícios do BIM, porque isto não é só do lado, depois dos prestadores do serviço que estão, digamos, espalhados por micro empresas e informais e com atividade informal pouco louvável, é também a conjugação da fome com a vontade de comer. Os próprios clientes, os próprios promotores
têm muito pouca cultura de comprar bem. Saberão comprar bem o serviço de um advogado, saberão comprar bem o serviço de um especialista numa medicina qualquer que o esteja a atrapalhar, mas não sabem comprar bem um serviço de natureza intelectual, seja de arquitetura, seja de engenharia, seja do que for. Engenheiro António Miguel Castro, não sei se tem algum comentário final, não tem necessariamente... Dois comentários muito rápidos. O primeiro, parece-me nitidamente que precisamos de passar por um processo de credibilização da ferramenta e do processo. Isso parece-me fundamental. E o segundo é a mensagem, porque a mensagem é, acima de tudo, aquilo que passa não só para os técnicos, mas para o outro lado que tem que pagar, que é que haja uma informação clara a nível do estudo de viabilidade económica. Sem dúvida que isso é um fator determinante. O payback, olhamos para as energias renováveis, sempre foi a forma de poder incentivar, além do feed-in tariff, de poder incentivar a utilização dessas tecnologias. Mas queria dar nota também que esta mudança de uma planificação numa cidade orientada para o futuro não se faz apenas com a parte técnica. Essa é apenas uma parte da resposta e só mudamos com a ambição humana. Eu acho que hoje estamos a tratar da ambição humana, estamos a tratar de uma ambição coletiva de mudarmos para sermos mais eficazes e mais eficientes. E eu concordo com as obrigatoriedades. Reparem, não seria muito drástico. Os sacos de plástico eram gratuitos há não sei quantos anos atrás e de repente, porque alguém se lembrou que o plástico, e é de facto, atenção, não estou a criticar essa parte, nós pagamos os sacos de plástico, portanto, ou então foram banidos de alguns supermercados. Às vezes, estas grandes decisões têm que ser bem trabalhadas. Agora acredito que têm que ser alicerçadas neste processo de credibilização da ferramenta, porque o ser caro é de facto um problema, mas é uma questão de fazermos uma análise SWOT e já fizeram, os outros membros da mesa já o falaram, e portanto há vantagens inegáveis. Obrigado a todos. Eu se calhar terminava só dizendo que de facto há países que já estão a avançar para a obrigatoriedade, por perceber que de facto é um incentivo que acaba por fazer a diferença, não é? E de alguma forma também sentiram, e dando aqui o testemunho de Inglaterra, que já há muitos anos que implementou essa obrigatoriedade, preparou a indústria também com apoio em termos de desenvolvimento de normas, guidelines. Obviamente teve dificuldades, a indústria teve dificuldades, ainda tem, mas são neste momento líderes da construção digital e um exemplo para todo mundo e isso conseguem fazer projetos e obras também noutros pontos do mundo. E acho que foi uma aposta, e o que falta aqui talvez é essa aposta e deixar se calhar cair o estigma do obrigatório. Eu só acrescentava uma coisa, se me permite. Acho que não podemos perder este desafio que é este plano de recuperação e resiliência que vem e que, portanto, é uma oportunidade única para, de facto, inovarmos neste setor e, de facto, a contratação pública, neste caso, vai ter que dar o exemplo, ou eu gostaria que isso acontecesse, comprando, de facto, de uma forma responsável, inovadora, promovendo a análise de ciclo de vida das construções, valorizando as melhores soluções, centradas no bem-estar social, nas questões climáticas, enfim, na boa gestão e no uso eficiente dos recursos. Acho que é uma oportunidade única que não devemos perder. Era só isso que eu gostaria de dizer. Eu acrescentaria apenas o Green Deal, que também creio que podia ser uma ótima oportunidade para podermos utilizar essa ferramenta. Exato. Obrigado então a todos. Eu passava então a palavra ao engenheiro Fernando Pinho, que fará o encerramento então da sessão. Bem, muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o Sr. Bastonário, embora por razões de agenda já não esteja nesta reunião. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, Sr. Luís Machado, o meu colega António Aguiar Costa, que foi o principal dinamizador deste evento e a quem dou os meus parabéns e meu obrigado pela forma como conduziu esta conferência, e a todos os oradores presentes, também o importante contributo e a visões complementares que deram neste evento e naturalmente também muito obrigado a toda a assistência que teve presente, que no pico máximo da contagem que fiz foram 215 pessoas, o que demonstra bem a importância deste evento. Eu vou ser muito breve, naturalmente já estamos na fase final
Esta foi a primeira atividade do nosso Colégio Regional Sul de Engenharia Civil, da Ordem dos Engenheiros. Muitas outras vão seguir e, portanto, esta foi a primeira. Tem a ver com a apresentação deste guia, que, de alguma maneira, adaptando uma frase bastante conhecida, é apenas um pequeno guia, mas nós esperamos que seja um grande contributo para que toda esta temática do BIM possa realmente vir a ser implementada. Foram aqui apresentadas algumas dificuldades, nomeadamente quer ao nível de formação, quer ao nível financeiro, mas também foram aqui apresentadas muitos dos benefícios que, enquanto sociedade, nomeadamente os técnicos e os promotores, os donos de obra, os utilizadores, podem naturalmente beneficiar desta ferramenta. Assim todos estejamos, digamos, disponíveis e também preparados para fazer algum custo, porque evidentemente há aqui custos de formação que são necessários e isso depois depende também de cada um. E de facto, sendo este guia dirigido, digamos assim, a um promotor muito especial, que são as autarquias, nós consideramos que esta iniciativa é muito interessante. O que o Colégio fez foi apenas mostrar, divulgar, apadrinhar este evento, que não é do Colégio. O engenheiro António Gar Costa é nosso vogal do Colégio Regional de Engenharia Civil e, portanto, isto não é organizado pelo Colégio, o guia, mas o engenheiro António Gar Costa, enquanto vogal deste Colégio, no fundo está aqui nos dois papéis. Pronto, eu não me vou alongar mais, queria apenas manter o desafio a todos os presentes na nossa audiência, que ainda está muito elevada, que de facto este caminho é muito importante. Permitam-me só uma breve imagem que eu costumo dizer até a alguns alunos. O BIM é como, imagina que nós vamos num corredor, o corredor é um processo construtivo, o corredor tem várias portas de cada lado e há ali uma porta que tem lá a dizer BIM. As pessoas passam porque vão atarefadas, vão correr com os projetos, estão a ver aquela imagem de projetos, de coisas a cair e a pessoa apanha e levanta-se e vai sempre a chegar atrasada e há ali uma porta que diz BIM. E o BIM é uma porta diferente, é uma realidade completamente diferente. Isto é, quem não sabe o que é o BIM vai continuar na sua vida, na sua atividade diária, etc. Quem sabe o que é o BIM sabe que o BIM é um mundo completamente diferente, foi aqui caracterizado em geral. E provavelmente quem entra nessa porta, quem faz aquela formação, quem altera o seu paradigma de funcionamento, e provavelmente vai, se calhar, ainda conseguir ultrapassar alguns daqueles colegas que nunca entraram naquela porta que é o BIM. Portanto, é uma imagem que eu costumo dar aos meus alunos, de facto, e portanto, o BIM é uma coisa completamente nova para alguns, para outros já não tanto. O BIM já tem alguns anos, evidentemente, e, portanto, eu fico muito satisfeito que o Colégio Regional Sul de Engenharia Civil da Ordem dos Engenheiros, com o apoio imediato do Conselho Diretivo na pessoa do seu Presidente, Sr. Engenheiro Luís Machado, e também do Sr. Bastonário e todos os presentes, que nós possamos de alguma maneira dar o nosso pequeno contributo para este novo paradigma. Só para terminar mesmo, não queria deixar de agradecer aos serviços da região sul, da Ordem dos Engenheiros, nomeadamente à área de formação, comunicação e cultura e também ao serviço de informática, que tão profissionalmente nos suportam e nos dão apoio e ainda por cima não estão aqui presentes, embora estejam a acompanhar todo o nosso trabalho. Portanto, a todos, muito obrigado, à assistência, a todos os oradores, a todas as pessoas que contribuíram para este evento e, em nome do Colégio, despeço-me um grande abraço e até breve. Muito obrigado.